E aí, galerinha do sétimo ano, professor Paulo aqui, na nossa aula, onde nós iremos tratar da introdução ao filo cordado. O que são isso? As características principais dos cordados são a presença de nodocordas, sistema nervoso dorsal, da coluna vertebral, fendas branquiais, como tem lá nos peixes, que a gente chama de guelras, e cauda em alguma das etapas da vida. Então, aí são algumas características dos animais vertebrados, dos cordados. Então, vamos falar um pouco aí dessa coluna vertebral. O corpo de alguns seres apresenta a existência da coluna vertebral, E ela é uma fileira de ossos, pessoal, Que geralmente nessas nossas costas aqui, que está presente em alguns animais, como o elefante, no porco, no macaco, no cachorro, no gato, no rato, em sapos, pererecas, serpentes, cobras, jacaré, nos passarinhos e nos peixes aí em geral. Os animais que apresentam coluna vertebral são chamados de vertebrados. Por outro lado, pessoal, existem animais que não possuem a coluna vertebral, não é? São o caso aí dos invertebrados. Aqui nós estamos vendo aqui a lesma, que é um animal invertebrado, ela não possui nem osso. E aqui nós temos o camarão, não é? Que também é um animal invertebrado, que apesar de possuir uma estrutura óssea, ele não possui a coluna vertebral. Então aí é o mesmo caso dos polvos, dos caramujos, dos vermes que nós estudamos lá, os platelmintos, os nematóides e alguns outros animais. Então é importante perceber, como eu já disse antes, que nem todo animal que possui esqueleto é considerado vertebrado, que é o caso aqui do camarão. Ele tem um exoesqueleto, que é um esqueleto pelo lado de fora, como a estrela do mar, que também tem um esqueleto, apesar de ser interno, o esqueleto da estrela do mar, ela também não tem a coluna vertebral e ela não é considerada lá um vertebrado. A barata, também o gafanhoto, são insetos, o caranguejo, todos eles têm exoesqueleto, mas não possuem a coluna vertebral e são por isso ditos animais invertebrados. Então nós estamos vendo aqui, muitos animais, que têm a coluna vertebral, Então todos eles apresentam endoesqueleto, os vertebrados. E além da coluna vertebral, possuem o crânio. Então nós estamos vendo aqui a coluna vertebral, o crânio em todos os animais, aves, anfíbios, mamíferos, jacaré, que é um réptil, os peixes, esses três de baixo aqui são mamíferos, o morcego é o único mamífero que voa. Então eles aí têm endoesqueletos, coluna vertebral e cérebro. Então eles podem possuir ossos ou uma estrutura mais um pouquinho mole chamada de estrutura cartilaginosa. É o caso da maioria dos tubarões e alguns peixes. Então a diversidade dos vertebrados são os anfíbios, peixes, anfíbios. Aqui está na ordem, pessoal, de surgimento no planeta Terra. Primeiro nasceram os peixes no mar, depois eles foram saindo, habitar o ambiente terrestre e se tornaram anfíbios, seres que pertenciam aos dois ambientes. Depois esses anfíbios viraram os répteis, Aí depois os mamíferos e por último as aves. Só as aves aqui que ficou trocado. São animais vertebrados. Então os cientistas estipulam que exista cerca de mais de 53 mil espécies catalogadas de vertebrados. Então nós podemos citar aqui as classes, que tem as maiores quantidades, Nós temos as aves, os répteis. As aves, existem mais tipos de aves do que de répteis, Nós temos o camaleão, nós temos aquele carambola, o elabigol, ou a lagartixa que chama, nós temos o jacaré, nós temos a tartaruga, todos eles são o jabuti, todos eles, a cobra, todos eles são répteis, Vários tipos de lagartixas, vários tipos de cobra, alguns tipos de tartaruga, de jabuti, existem cágados, também, são chamados, que são os quelônios, São a categoria desses animais aí. Aqui nós temos os mamíferos, Os mamíferos, a menor quantidade de espécies que tem dos mamíferos, a maior quantidade de espécies que existe entre os vertebrados é a dos peixes, E
a segunda maior são a das aves, né? Aves e peixes são os vertebrados que têm maior quantidade. Então, esses animais, vamos falar um pouquinho da forma de reprodução desses animais, né? A reprodução desses animais pode ser de forma sexuada, onde a união de dois gametas, né, que são as células reprodutivas, esse nome já não é estranho para vocês, gametas, né, células reprodutivas, que nós vimos lá que os gametas são células dos seres que possuem a metade dos cromossomos, né, normal, das células normais, né, que eles possuem. No caso do ser humano, que nós temos 46 cromossomos, 23 pares, a célula, o gametas, que é a célula reprodutiva, só possui 23, né? Por que isso? Porque na hora do cruzamento, apenas a metade da característica genética vem do pai e a metade da mãe. Então, por isso que as células reprodutivas, que são os gametas, espermatozoide e óvulos, cada um só possui 23 cromossomos, que eles vão se juntar, cada um vai contribuir com a metade da carga genética do descendente. Então, entre os animais vertebrados é comum a reprodução sexuada, né? Que é onde há a união desses dois gametas, do espermatozoide e do óvulo, que envolve células especiais. Então, o indivíduo é gerado a partir de um gameta masculino, chamado espermatozoide, e de um gameta feminino, chamado óvulo. Os gametas se formam em órgãos apropriados do organismo do macho e da fêmea, não é? Tem locais apropriados para eles se formarem lá. Então, neste caso aí, quando temos a reprodução sexuada, onde há a participação desses gametas, a união desses gametas pode se dar de duas formas principais, né? A primeira pode ser com uma fecundação interna, onde o macho coloca o espermatozoide dentro da fêmea, e aí esse espermatozoide vai percorrer um caminho até se juntar com o óvulo lá dentro da fêmea. Então, um zigoto, a primeira célula de um indivíduo, então quando o espermatozoide se junta com um óvulo, ele é chamado de célula-ovo ou de zigoto, né? Que é a primeira característica do indivíduo, ou seja, nesse caso aí houve uma fecundação. Então, é formado pela união do espermatozoide e do óvulo. Essa união é chamada de fecundação ou de fertilização. Então, quando a reprodução sexuada, que é onde o gameta masculino se encontrou com o feminino, tá certo? E dali gerou uma fertilização ou fecundação. Então, nós estamos vendo aqui a tartaruga é um ser, né, que tem a fecundação interna, aonde o macho colocou os espermatozoides dentro do corpo da mãe e daí ele se juntou com o óvulo dentro do corpo da mãe. Houve uma fecundação interna. Por que interna? Dentro do corpo da mãe. Nós estamos falando da tartaruga cabeçuda pondo seus ovos. Essa fecundação, gente, é que vai gerar um novo ser. Esse novo ser pode ser gerado a partir de ovos, tá certo? Como na galinha, como na tartaruga aí, que está colocando os ovos, como nos répteis, né? Répteis, aves, anfíbios, todos eles colocam ovos, né? Os peixes também colocam ovos. Os únicos que não colocam ovos, né, são os mamíferos. Somos nós da classe dos mamíferos. Nós não colocamos ovos. Agora, quando essa fecundação ocorre, que pode gerar um ovo, esse ovo pode, depois que ele é formado dentro do corpo aí da fêmea, se ele foi gerado dentro do corpo da fêmea, ele pode ser expelido, né? Vai ser colocado aí, ela vai colocando o ovo na areia, em terra, e esse ovo vai ficando chocando aí pela natureza, tá certo? Mas pode acontecer uma fecundação interna, que apesar do ovo se formou lá, como no caso aí da tartaruga, ele permanece dentro da mãe, tá certo?
esse ovo, esses animaizinhos só vão nascer quando eles estiverem, só vão sair do ovo quando eles estiverem próximos de nascer. Eles vão ficar o tempo todo dentro do corpo da mãe, diferente da tartaruga. Os dois tiveram fecundação interna? Sim, né? Houve fecundação interna, que é a junção dos espermatozoides com o óvulo. Tiveram. Gerou o quê? Gerou ovo. Esse ovo ficou dentro da mãe? Pode ter ficado, tá certo? Então, se esse ovo aqui foi expelido antes, né? Ele pode ter sido expelido antes, ou esse ovo pode ter sido guardado dentro da mãe até na hora de eclodir, até na hora dos bichinhos nascerem. Que geralmente isso acontece muito nos peixes, porque já é um equilíbrio, já é um tipo de proteção que a natureza faz para que esses ovos fiquem protegidos dentro da água, porque senão vai existir muitos predadores, né? Predando esses ovos, pegando esses ovos que ficam expostos, né? Se eles forem colocados, a água vai levar para todo lugar. No caso da tartaruga, não, ela botou os ovos aí, eles não vão sair daí, né? Então, houve fecundação interna nos dois casos, mas nem toda vez que o ovo se forma, né, ele vai ficar dentro da mãe. Ele pode, no caso da tartaruga, dos répteis, vai para fora. No caso de alguns peixes, fica dentro da mãe até o bichinho nascer, os peixinhos nascer. Agora, houve um outro cruzamento sexuado, onde o gameta masculino se encontrou com o gameta feminino, mas não dentro do corpo da mãe. Que é no caso aqui dos anfíbios, ó, do sapo, perereca, eles se juntam, né, ó, rã, macho, fêmea, durante o acasalamento. Nessa espécie, ambos liberam os gametas na água, tá certo? Eles liberam esse gameta na água. Essa fecundação externa, gente, geralmente acontece na água, porque tanto o gameta masculino como o gameta feminino, eles se desidratam facilmente, né? Eles perdem água facilmente. Então, na natureza, era impróprio que essa fecundação externa acontecesse fora da água, por causa da desidratação. Então, se eles se desidratam, eles morrem. Então, e às vezes não teria nem às vezes como eles se juntar um no outro. Então, na água, a natureza encontrou a água aí para acontecer, no caso aí, a fecundação externa. Vai ter espermatozoide? Vai ter o óvulo? Vai sim, mas só que eles não vão se encontrar dentro do corpo da mãe, né? Eles vão se encontrar fora. A fêmea ejeta os ovos e o macho também ejeta o espermatozoide em cima desses ovos para fecundá-los, tá certo? Geralmente, quando vocês chegarem à beira de lagoa, vocês verem assim, uma estrutura assim vermelhinha nos galhos das plantinhas que ficam ali na lagoa. Ali são os ovos dos anfíbios que eles colocaram ali. Ela vai juntar tudinho e colocar ali, tá certo? Então ali são os ovos, aqueles vermelhinhos, os ovos dos sapos, tá bom? No caso aí houve uma fecundação externa. É um relacionamento sexuado? É. Esse relacionamento sexual, houve fecundação interna ou externa no caso das rãs? Fecundação externa, porque tanto o óvulo quanto os espermatozoides se encontraram fora do corpo da mãe. No caso aqui da tartaruga, não. Houve fecundação interna, houve. Formou o quê? Ovos. Esses ovos ficaram dentro da tartaruga até o bichinho nascer? Não. Ela foi, colocou eles lá na praia, enterrou e foi embora. Pode acontecer a fecundação interna com os ovos, onde os bichinhos ficam dentro do corpo da mãe até nascer? Sim. Então, vamos fazer um resumo. Vamos lá. A reprodução sexuada, gameta masculino, gameta feminino, pode se encontrar dentro do corpo da mãe. Quando eles se encontram dentro do corpo da mãe, eles podem formar ovos ou podem não formar ovos, que é o nosso caso. Não forma, nós temos o cordão umbilical. No caso aqui da tartaruga, formou ovos. Esses ovos ficaram por pouco tempo dentro da tartaruga e foram colocados para chocar. Nos peixes, no caso, tipo de espécie de peixe, esses ovos ficam dentro da mãe até nascer, tá certo? Outra, da onde é que eles vão encontrar alimentos? Esses ovos aqui
para crescer dentro do próprio ovo, existem os nutrientes, que é o que a gente chama de clara, que vai fazer com que esses ovos cresçam, né? Que esses bichinhos se desenvolvam, que estão aqui dentro dos ovos se desenvolvam, certo? Então tá aqui o esquema, desenvolvimento do zigoto. Após a fertilização, o zigoto passa por um período de desenvolvimento em que o número de células se multiplica. Nessa fase, ele recebe o nome de embrião. Então tá aqui o espermatozoide, numa reprodução sexuada, e o óvulo. Está aqui o gameta feminino e o gameta masculino. Quando esse espermatozoide entra aqui no óvulo, ele vai fazer uma camada protetora para não deixar mais nenhum outro entrar. Aí o que acontece? Aí, nesse momento que esse óvulo entrou aqui dentro, nós temos a célula ovo, nós tivemos a fecundação ou a fertilização da célula ovo. Agora eu vou ser chamado de zigoto ou célula ovo. Essa célula, o material genético dela vai começar a se multiplicar, vai se multiplicando, veja que está se formando, ó, desse daqui, ó, o tanto que já tem, ó, se formando, nessa fase aqui, em que essas células internas estão se multiplicando, ela é chamada de embrião. Quando ele recebe todas as características do ser vivo, né, que formou lá um ser vivinho, deixou de ser essas células juntas aqui, ele passa a ser chamado de feto, beleza? Aí aqui, ó, nas espécies que põem ovos, né, o embrião desenvolve-se dentro do ovo, né, que é o caso da tartaruga, até o nascimento. E neste período utiliza substâncias nutritivas que existem no próprio ovo. Então, mesmo que esse ovo fique dentro da mãe, o ser vivo vai se alimentar dos elementos nutritivos que estão dentro do ovo, tá certo? Então, aqui nós estamos vendo o nascimento do filhote da tartaruga da Amazônia, né, que é um réptil. Enquanto o embrião ele se desenvolveu dentro do ovo, nutrindo-se de substância armazenada no próprio ovo, né? Há outras espécies de seres vivos, né, em que o embrião permanece dentro do corpo da mãe e é nutrido por substâncias que provêm do organismo materno, que é o que acontece na maioria dos mamíferos, por exemplo, o panda. E nós somos seres mamíferos, seres humanos, então a nossa fecundação não vai gerar um ovo, tá certo? Como no caso da tartaruga, como no caso dos peixes. Mesmo a fecundação sendo interna, nós não vamos ter formação de ovo, nós vamos ter um cordão umbilical, da onde nós iremos nos nutrir dos nutrientes da mãe, tá certo? Nós não nascemos dentro de um ovo, nós não somos dentro de um ovo, tá certo? Alguns peixes também, gente, tem a fertilização externa, né? A fêmea coloca lá os ovos, né? E o macho vai e joga os espermatozoides por cima, né? Depois, às vezes essa fêmea tem um tipo de mecanismo que depois que esses peixinhos nascem, tem um tipo de peixe que ele engole todos os peixinhos pequenininhos. Quando aparece um predador, ele bota tudo na boca dele e sai. Depois lá na frente ele solta tudo de novo. Tá certo, gente? Então nós temos na reprodução sexuada a união de dois gametas, né? Que essa união pode ser dentro do corpo da mãe, chamada de fecundação interna, ou fora do corpo da mãe, que é chamada de fecundação externa. Beleza? Essa fecundação, tanto interna como externa, podem gerar ovos, tá certo? Geralmente as fecundações internas todas geram ovos, as fecundações externas todas geram ovos, e a fecundação interna pode gerar o ovo, que vai ficar lá dentro até o bebezinho lá nascer, a criaturinha nascer, ou não, o ovo é expelido para nascer fora, ou pode nem gerar ovo, que é o nosso caso, tá certo? Então, é isso aí que a gente estava falando sobre a reprodução dos vertebrados, pessoal. E por último aqui, apesar de nós falarmos de seres não vertebrados, que é o caso aqui da planária, né, que é um molusco, e dos quinidários aqui, que é a estrela do mar, existe outra forma de reprodução, que é a assexuada, não envolve a união de dois gametas, né? No caso aqui, um ser se partiu, né, chamado de bipartição, e aí cada pedaço
que foi originado dele, formou um ser diferente que tem a mesma carga genética desse ser aqui. Vai ser idêntico, vai ser como se fosse gêmeo dele. E aqui também nós temos a estrela do mar, que se fragmentou, né? Se quebrou um pedaço dela aqui. E aí, cada pedaço que ela foi cortada aqui, se cortar ela em 3 pedaços, vai nascer 3 estrelas do mar diferentes, né? Vão se formar todas com a mesma carga genética daquela dali, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Nossa aula foi só a introdução sobre os animais cordados. E aí depois nós iremos ver cada um, né? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e as aves, tá certo? Até a próxima aula. E não esqueça de quarta-feira nossa aula a partir das 16 horas, tá bom, pessoal? Tchau, tchau e até a próxima aula.